Bom, como vimos na aula anterior, né, para dois vetores do tipo I, U e V, definido pelas suas devidas coordenadas, o produto vetorial entre esses vetores, produto vetorial denotado por esse símbolo X aqui, entre os vetores U e V, tem essa caracterização, né? Então, aplica-se, é o determinante dessa matriz, aplica-se aqui por lei de Laplace, né? Aplica no primeiro elemento, está aqui, somatório, né? Aplica no segundo elemento, está aqui, e aplica no terceiro elemento. Então, como o produto vetorial sempre vai resultar numa matriz de 3×3 e a gente vai aplicar esse Laplace sempre na primeira linha, né? Então, isso aqui tende a ser padronizado. Por quê? Se aplica sempre na primeira linha, aqui sempre vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. E menos 1 elevado a 1 mais 1, isso aqui o resultado dá 1. 1 não altera valor. Então vai ficar y vezes a matriz. Y vezes a matriz eu posso, produto de dois números, né? O determinante dessa vezes esse número aqui, eu posso inverter que não altera valor. Então eu coloco nesse formato. Então, o menos 1 elevado a 1 mais 2 vai dar menos 1 elevado ao cubo. Isso aqui vai dar sempre menos 1. Então, o j que multiplica menos 1 é menos j. Então, esse termo aqui todo ele vai ficar negativo, da forma que está aqui. E aí a gente tem aqui menos 1 elevado a 1 mais 3, vai dar sempre menos 1 elevado à quarta potência, que vai dar 1. 1 não altera valor, e aí a gente consegue reduzir isso tudo aqui para apenas isso aqui, né? O primeiro termo que multiplica I, menos o segundo termo que multiplica o J, mais o terceiro termo que multiplica o K. E aí a gente fica padronizado esse aqui como a equação que determina o produto vetorial entre os dois vetores. Aqui a gente tem um exemplo, ó, determine o produto vetorial de U e V, sendo U esse vetor e V esse vetor. O que a gente vai fazer inicialmente é colocar suas respectivas equações reduzidas para U e para V. Notamos que o U é um vetor, coordenada de x é 5, coordenada de y é 4, coordenada de z é 3. Notamos que V é um vetor, coordenada de x é 1, que está oculto aqui, mas é 1 que acompanha o i. Coordenada do y é 0, porque não tem aqui o j. E coordenada de k também é 1, porque é 1 que está implícito aqui na companhia do k. Então eu tenho os dois vetores, e a partir desses eu vou fazer o produto vetorial entre eles. Da seguinte forma, né, nós temos que o produto vetorial de I, de U e V é um vetor determinado por esse determinante, né? Então nós temos a base canônica I, J, K. E nós temos as coordenadas do vetor U, 5, 4 e 3, e do vetor V, 1, 0 e 1. Como nós havíamos dito, a gente vai simplificar essa equação toda, essa equação de acordo Laplace toda para essa aqui, ó, porque é sempre 3×3, né? E a gente consegue fazer isso. Então, vai ficar na seguinte situação. Vou aplicar no I. Aplicando no I, eu retiro, né? E retiro. Vai ficar esses elementos aí, 4, 3, 0 e 1, que multiplica o I. Agora eu vou aplicar no J. Quando eu aplico no J, eu tenho que lembrar que é negativo da própria equação. Então, é menos, né? A equação vai ficar 5, 3, 1 e 1, porque eu retirei, né? Aplicando no J, eu retirei. Isso que multiplica o próprio J. Mas, né, aplicando no K agora, eu vou retirar esse aqui, né? Fica 5, 4, 1 e 0, K. Então, o determinante desse aqui vai gerar o meu vetor. Quem é o meu vetor, então? O vetorial V é igual a 4 vezes 1, 4, né? 0 mais e menos, é menos 0
I. Tá aí. Vou pegar de outra cor aqui para não... Próximo, eu tenho que ter cuidado que eu tenho um menos aqui, que é esse cara aqui. Então, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 5 menos 3, J. E o último mais 5 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4 vezes menos 4. Então, aqui vai ficar 0 menos 4K. E aí, nós vamos conseguir esse vetor aqui, né? O vetorial V, ele vai ser igual. 4 menos 0, 0. 4 menos 0, 4. Esse 4 é componente de I, logo ele é o x do vetor. 5 menos 3, 2. Vezes esse menos aqui de fora, menos 2 é o componente de J. Então, essa é a coordenada de Y do vetor. E 0 menos 4, componente de K é a coordenada de Z do vetor. Então, esse cara aqui é o vetor, produto vetorial de U e V. Beleza? Bom, a gente vai ver algumas observações aqui em relação ao produto vetorial. Eu acho que uma das observações bem relevantes aqui é a distinção do produto vetorial em relação à comutatividade, né? No produto escalar, U escalar V é a mesma coisa de V escalar U. No produto vetorial, U vetorial V não é a mesma coisa de V vetorial U. E isso se explica utilizando aí as teorias do determinante. Então, o que a gente vai observar aqui? Se eu faço o vetor U vetorial V, eu vou botar I, J, K, o X do U, o Y do U e o Z do U, e o X do V, o Y do V e o Z do V. Isso aqui eu vou conseguir um determinante, né? E o determinante dessa matriz vai ser o meu vetor, produto vetorial de U e V. No caso de V vetorial U, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Com a distinção aqui entre I, J, K, né? E aí nós temos o seguinte, aqui vem primeiro X de V, Y de V, Z de V. E depois X de U, Y de U, Z de U. Dentro dos conceitos envolvendo matrizes e determinantes, né, existe uma regra de determinante que diz que quando uma fila da matriz permuta, o sinal do determinante muda. Então, quer dizer, esse determinante vai ter em valor absoluto o mesmo desse, mas um dos dois tem sinais diferentes, né? Tem sinais contrários. Se esse aqui o sinal é positivo, esse aqui o sinal é negativo. E sim, no estudo dos vetores, indica que se esse produto vetorial gera um vetor assim, esse aqui vai gerar um vetor do mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho, mesma direção, sentido contrário, né? Então esse aqui é o V vetorial U. Isso implica afirmar que o U vetorial V é igual o oposto do V vetorial U. Essa é a nossa afirmação. Outra propriedade que a gente observa é que quando nós fizemos o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, a resposta é o vetor nulo, né? Que no caso aqui é 0, 0 e 0. E isso também é explicado pelas propriedades do determinante, né? Vou colocar aqui. O vetorial U, então, é um vetor do tipo I, J, K. Aqui, X de U, Y de U, Z de U. E aqui também, X de U, Y de U, Z de U. Então, existe uma propriedade do determinante que diz o seguinte: quando duas filas
são iguais, o determinante é nulo. Então, baseado nessa propriedade, o resultado disso aqui, né, duas filas iguais, vai dar o vetor nulo, que é 0, 0 e 0. Outra propriedade bastante relevante que nós baseamos nas propriedades do determinante é: se dois vetores são paralelos, o produto vetorial entre eles é o vetor nulo. E aí, assim, quando dois vetores são paralelos, eu vou reforçar para vocês que a gente já viu isso em paralelismo lá, né? Mas se U é paralelo a V, implica que eles são múltiplos, né? Esse U é igual a um KV. Ou V é igual a um KU, né? Sem problemas. Então, quando eu vou fazer o produto aqui, ó, U vetorial V, eu vou normalmente I, J, K, e aqui o X do vetor U, o Y do vetor U e o Z do vetor U como primeira posição. Como U é igual a um KV, no lugar do X de U vai ser K, X de V, K, Y de V, K, Z de V. E o V, X de V, Y de V, Z de V. É como se fosse assim, se o V, sei lá, vamos pensar assim, se o V fosse 1, 2 e 3, o U, sei lá, seria um 2, 4 e 6, ou um 3, 6 e 9, né? Ou sei lá, menos 2, menos 4, menos 6. Então, ele seria fruto de uma multiplicidade do V. Então, isso aqui está acontecendo. E quando isso acontece, existe uma propriedade do determinante que diz o seguinte: quando uma matriz possui filas proporcionais, no caso aqui a fila 1 é duas vezes a fila 1 é duas vezes a fila 2, o determinante também é nulo. Então, nesse caso aqui, o resultado é o vetor 0, 0 e 0. Tranquilos?